A nossa reunião, a reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação no dia de hoje, com a presença... Com as presenças do secretário da Casa Civil, secretário Marcelo Mendes, e também com a presença da presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, a senhora Giane Leite, né? Sejam bem-vindos. Nós vamos tratar, gente, vamos dar continuidade, a nossa pauta vai a continuidade à questão da mudança da legislação com referência a convênios com a Paz e outras entidades. Mas a quórum regimental, deputado Marcos Vieira presente, deputado Lucas Neves. Deputado Lucas, bom dia. Vossa Excelência pode fazer parte. Deputado Fernando. Deputado Gessé Lopes, presente. Deputado Luciano Caminati, deputado Antônio Lunelli, deputado Mário Mota, também deputado Emerson, deputado Tiago, deputado Fabiano da Luz, sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Senhores, após algumas reuniões, e a última no sentido de abrir prazo para que as senhoras deputadas e senhores deputados pudessem fazer sugestão quanto à feitura do novo decreto que vai tratar das questões de liberação de recursos para as APAES e entidades, finalmente chegamos à reunião onde Sua Excelência, o senhor secretário da Casa Civil, Marcelo Mendes, terá a oportunidade de mostrar para nós, de apresentar para nós a minuta de dois decretos. Tá? Dois decretos. Vamos procurar levar essa nossa reunião, no máximo, em até 30 minutos. Então, eu vou passar... Eu pergunto à senhora deputada e senhor deputado se tem alguma consideração inicial para ser feita. Se não houver, eu passo a palavra direta ao secretário Marcelo para que ele possa fazer a explanação quanto aos decretos. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, uma pessoa de quem saúdo todas as suas excelências, os deputados aqui presentes, deputada. Essa reunião de hoje, se eu não me engano, é a quarta ou a quinta reunião que nós temos sobre o assunto transferências voluntárias para entidades privadas e para municípios. Durante todas essas reuniões, nós tivemos debates muito enriquecedores, aos quais eu tenho a agradecer a essa Assembleia, um poder legislativo muito atuante que sempre contribui para o aperfeiçoamento da legislação. Esses dois decretos que hoje nós chegamos ao fim do estudo é fruto de trabalho conjunto, tanto das secretarias de todos os setoriais, secretarias de infraestrutura, secretaria de saúde, a Fundação Catarinense de Educação Especial, a qual a presidente Giane está aqui ao meu lado, e hoje nós chegamos a um consenso numa redação final. O deputado Marcos Vieira deu um prazo para todas as suas excelências se manifestarem, apresentarem críticas, sugestões até semana passada, dia 26 de setembro. A deputada Luciane Carminati foi a única que mandou sugestões e foram muito bem-vindas, deputada, daqui um pouco já vamos analisá-las uma a uma. E o resultado desse trabalho são dois decretos. O primeiro deles, uma alteração no decreto 1196, que trata dos termos de fomento e termos de colaboração. Esses instrumentos que a gente regulamenta aqui no Estado, na verdade, são instrumentos, são formas de repasse, de transferência voluntária, previsto na legislação federal. Como eu disse na última reunião, a legislação federal, a 13019, uma lei federal, que na verdade tem âmbito nacional, ela diz como que essas transferências voluntárias vão ser feitas. Nós aqui no âmbito do Estado, a gente tem uma competência bem restrita, a gente está limitado a dizer só uns pormenores do que já foi definido em normas gerais no âmbito nacional. Então, a gente está engessado em relação a transferências voluntárias
para entidades municipais. Engessado, eu digo, na burocracia que lá já foi estabelecida, né? O primeiro decreto, então, que eu já apresentei, na verdade, na última reunião, trata do termo de fomento. O que esse decreto traz? De novo, nós suprimimos diversas passagens, diversas etapas no procedimento para se tornar o mais ágil, o menos burocrático possível. A segunda minuta de decreto, que trata de convênios, é diferente, ela é mais abrangente, e essa foi o que maior consumiu o nosso tempo. Por quê? O decreto anterior, que está ainda hoje em vigente, o 127, ele sofreu uma série de alterações desde 2011. Então, o que nós resolvemos fazer? Vamos fazer um decreto novo, consolidando todas as alterações e, na mesma lógica, suprimindo aquelas etapas que nós entendemos desnecessárias e que a lei federal permite suprimir. Então, a gente desburocratizou bastante já, é um fluxo ainda bastante complexo, grande e árduo de ser cumprido, mas tenho certeza que essas duas novas minutas de decreto certamente vão contribuir para acelerar o processo. Nada impede que, no futuro próximo, ou já imediatamente, ainda esse ano, a gente inicie uma nova revisão para ainda melhorar esses dois processos, né? A minha pressa em publicar esses decretos, né, na verdade, tanto o deputado tem preocupação em apressar, agilizar o processo, mas também o Tribunal de Contas, como eu falei na última reunião, está me cobrando também para que esse decreto saia o quanto antes. Inclusive, tem até uma sugestão da diretoria de contas dele de aplicar multa para mim. Então, eu, mais do que nunca, tenho total interesse em resolver isso o quanto antes, né? Bom, Vossas Excelências tiveram um prazo determinado aqui pelo presidente da Comissão de Finanças até semana passada para apresentar críticas, sugestões a essas 2 minutas do decreto. O deputado compartilhou com todos vocês a minuta dos 2 decretos e a deputada Luciane Carminati apresentou 3 sugestões, todas elas muito pertinentes, logicamente, e vou tentar explicar aqui brevemente para não tomar muito tempo de vocês. A primeira delas diz o seguinte: a minuta de decreto veda a celebração de convênios com entidades privadas que não comprove experiência prévia. Então, esse era um dos requisitos que estava na minuta original do decreto, e a deputada, oportunamente, apresentou uma sugestão para suprimir esse requisito. Esse requisito, e aí eu justifico, foi inserido no decreto com base numa normativa do Tribunal de Contas, que é o artigo 26 da Instrução Normativa 33 do Tribunal de Contas. Lá o Tribunal de Contas exige que a entidade tenha uma experiência prévia na execução do objeto para poder ser beneficiada com uma transferência voluntária. De minha parte, eu não vejo problema nenhum em suprimir isso do decreto, mas nós estamos vinculados à instrução normativa do Tribunal de Contas por força de uma decisão judicial. Eu vou explicar. Quando foi criado o PIX, na gestão passada, teve uma discussão, inclusive, com o Ministério Público, e o Ministério Público veio ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. O Tribunal de Justiça, em sua vez, ao julgar essa ação direta de inconstitucionalidade, disse o seguinte: olha, vocês podem continuar fazendo o PIX, o Executivo pode continuar fazendo o PIX, desde que, e isso consta na parte dispositiva do acórdão, desde que sejam observadas as normas fixadas pelo Tribunal de Contas. Então, embora o Executivo não tenha uma vinculação com as normas editadas pelo Tribunal de Contas, nesse caso aqui, referente a transferências voluntárias, o Executivo é obrigado, sim, por força dessa decisão judicial, a observar essa instrução normativa do Tribunal de Contas. Só para justificar a vocês por que essa obrigação de experiência prévia foi inserida na minuta do decreto. Não tem problema nenhum, eu posso suprimir, acolhendo a sugestão da deputada Carminati, mas, de igual forma, a gente vai ter que continuar exigindo esse requisito.
Eu, particularmente, discordo, porque exigir uma experiência prévia faz com que quem nunca recebeu transferência voluntária não receba, ou esteja, vai ter mais dificuldade para passar a receber pela primeira vez, né? Quer dizer, pela primeira vez não vai receber. A outra sugestão da deputada é a seguinte: o texto apresenta o orçamento de referência como um documento que deverá conter a pesquisa realizada com no mínimo 3 fornecedores ou composição de custo que comprove o preço de mercado. O quadro comparativo de alteração do decreto 127 apresenta a retirada do dispositivo acima com a seguinte justificativa: a alteração visa dispensar a necessidade de apresentação de documento que comprove o valor de contrapartida, sendo suficiente a declaração em proposta de trabalho do valor estimado da contrapartida prestada em bens ou serviços. Como consequência da alteração, espera-se ganho na celeridade do procedimento de concessão. E aí a deputada justifica: portanto, com a mesma justificativa da celeridade do procedimento, conclui-se que a exigência deve também ser excluída da minuta de alteração do decreto. Aqui, senhores deputados, a lógica nossa foi em não exigir 3 orçamentos, mas simplificar para que a entidade apenas declare na sua proposta que o valor da contrapartida foi que ele expresse na proposta o valor da contrapartida, não tenha que ir atrás de mais 3 orçamentos. Toda a lógica do decreto foi no sentido de simplificar o procedimento, claro, com segurança jurídica, com transparência, mas não trazer mais burocracia. Então, a gente evoluiu de 3 orçamentos para uma declaração. Se a gente já suprimir isso também, eu acho que é um pouco arrojado, um pouco avançado demais. Manter pelo menos a declaração da entidade, eu acredito que não vai ter problema. Então, nesse sentido, a lógica dos convênios, ela é um pouco diferente do termo de fomento, né? Convênio ainda tem um pouco mais de burocracia. Depois, a última consideração da deputada Luciane Carminati. Para evitar impedimentos técnicos nas emendas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos e maior celeridade nos procedimentos de convênio, é indispensável que a Secretaria da Fazenda ou da Casa Civil, ou em conjunto com as unidades gestoras, apresentem uma lista de documentos, registros obrigatórios em cada unidade. A ideia da deputada é excelente, é muito boa, mas a gente vai fazer isso fora de um decreto. Nós já temos um projeto piloto em andamento com a Secretaria da Saúde, que, na verdade, a gente não está inovando, o Ministério da Saúde já faz isso. É uma cartilha orientativa, com todos os requisitos para as emendas parlamentares federais e sugestões de projetos, de bens a serem adquiridos. Então, os deputados, vocês podem se orientar por essa cartilha, que a gente está elaborando, e eu quero ter a oportunidade de trazer aqui para os senhores analisarem. É uma cartilha contendo os requisitos para não ter mais esse impedimento técnico, porque às vezes os senhores fazem as suas indicações lá nas emendas parlamentares impositivas, na LOA, quando vai para o Executivo fazer a execução dessas emendas, tem algum impedimento técnico e nós não conseguimos dar continuidade a isso, a esse pagamento. Para que não tenha que fazer depois essa correção toda, é preferível já prevenir no início, e nós vamos fazer isso, vamos propor uma cartilha com essas orientações técnicas e sugestão de projetos. Projetos, bens, por exemplo, um tomógrafo, e inclusive trazer um valor de referência, isso é importante, para vocês terem uma base, e aí esse valor de referência é na base de preço nacional. Então, vocês vão ter orientações técnicas, sugestões de bens para aquisição ou obras, e o valor estimado.
né? Com isso vai facilitar o trabalho de todo mundo, vai evitar certamente os futuros impedimentos técnicos, né? Então, muito obrigado, deputada, pela sugestão, é muito bem-vinda, e a gente vai trabalhar nisso, vamos trabalhar nisso em conjunto, né? Eu espero que numa oportunidade em breve, se os senhores me permitirem, eu venho aqui trazer esse projeto piloto da nossa Secretaria da Saúde para apresentar. Eu já mandei um ofício, inclusive, para todas as demais secretarias, para eles também trabalharem nisso. Então, agradecendo mais uma vez a oportunidade, agradecendo toda a participação, o empenho, em particular do deputado Marcos Vieira, né, que tem essa preocupação de total pertinência em melhorar todo esse processo. Eu agradeço mais uma vez a toda a oportunidade e estou à disposição aqui. Muito obrigado. Senhora deputada, senhores deputados, vamos aos comentários de Vossas Excelências. Deputada Luciane Caminati. Depois tem um segundo decreto ainda, né? Os dois, ok. Deputada Luciane Caminati, vamos lá. Os senhores deputados também têm a oportunidade de se manifestar, por gentileza. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário. Giane também. Primeiro, eu quero agradecer por, de fato, acolher as nossas sugestões, e a sua manifestação também demonstra que há interesse em implementá-las. Eu acho que o objetivo é o mesmo, né? Que a gente possa agilizar o pagamento e também permitir que as entidades sejam contempladas. Eu quero reiterar algumas coisas que eu fiquei em dúvida com relação à sua explanação. Primeiro, apenas reiterar essa questão, mesmo que tem uma ação judicial, né, uma instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado, me parece que caberia, não sei se o Executivo fez isso, se a Casa Civil, a Procuradoria, fez uma audiência, realizou uma audiência com o Tribunal de Contas, colocando quais são as consequências disso para nós. Porque se a gente permitir que a experiência prévia seja condutora como um critério, nós não vamos mais, deputados, colocar emendas para entidades que não receberam até agora. Então, a gente vai fazer com que aquelas entidades, instituições que já receberam emendas, possam receber, e as novas não. Mas todo mundo começa um dia, né? E aí a gente pensa aí, esses três segmentos, na minha avaliação, são prejudicados. Eu acho que é um critério excludente e que pode prejudicar. Então, na minha avaliação, caberia ainda uma tentativa, presidente, quem sabe, a Comissão de Finanças também, enquanto a LESC, realizar essa audiência junto com a Casa Civil, para a gente buscar um outro entendimento, permitindo que as entidades que não receberam ainda emendas possam receber. Eu quero referendar esse meu entendimento, que não é só uma decisão sua, eu entendo, mas eu acho que eu sempre sou da tese que a gente tem que lutar por aquilo que acredita, né? Então, nós temos o entendimento que isso é pertinente, vamos fazer o debate. Em relação à minha segunda proposição, foi retirado os 3 orçamentos para os hospitais, mas só se eu estou enganada, então me perdoe se eu estiver enganada. Mas para as redes e para a fundação permanece a exigência dos 3 orçamentos. Eu entendi dessa forma. E em relação à última proposta nossa, eu tenho falado disso já, nem sei desde quando, por diversas vezes, que é muito ruim para os deputados indicarem emendas impositivas e depois vem a resposta dos órgãos do governo dizendo que o valor é muito baixo, mas ninguém pediu o valor maior e ninguém disse que aquele objeto não poderia ser executado. Então, não há má vontade nem da nossa parte, né, e nem da parte dos órgãos do Executivo. O que está faltando é gestão disso. Precisa ter gestão. Precisa, antes de nós indicarmos as emendas, precisa definir exatamente qual é o orçamento e os objetos. Porque agora mesmo eu estou com um problema aqui de 2 emendas que um órgão do governo simplesmente, uma delas arquivou e nem me consultou. É uma emenda minha impositiva e agora quer discutir por uma outra coisa. Eu não concordo,
Por que não foi feito esse debate antes? Então, essas coisas a gente pode avançar e a gente pode fazer uma gestão melhor. Só quero lembrar que nós precisamos fazer isso para o ano que vem. Então, nós temos aí que correr em outubro, porque final do mês a gente já começa a discutir as nossas emendas e os valores. Então, secretário Marcelo, eu estou à disposição para avançar nisso. Eu acho que a gente deu passos aqui. Eu dei uma acompanhada nas minhas emendas. Eu acho que cada deputado faz um acompanhamento das suas emendas. As minhas, depois de todas as reuniões que nós fizemos, avançou. Muito embora, em termos de procedimentos, a gente não diminuiu tanto. A gente sai de mais ou menos 20 para 18, né? Mas eu acho que há uma tentativa, imagino que da Casa Civil, né, e da Fazenda, no sentido de que as secretarias também sejam mais ágeis. E é isso, não adianta a gente diminuir os procedimentos se o corpo técnico de cada secretaria não incorpora isso. Então, essa é uma decisão de governo. Obrigada. Secretário Marcelo, consideração. Senhores deputados, vou aguardar a manifestação de Vossas Excelências. Deputado Lucas Neves deseja fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, Jeane, secretário Marcelo, havia uma projeção, inclusive nós temos apontamentos das emendas que deveriam ser priorizadas nos 2 últimos trimestres do ano, e sei que não estamos aqui tratando com o secretário de Finanças, né? Mas existe já uma programação em relação ao pagamento desses convênios, porque todos os nossos convênios ficaram agora para o final do ano, para as APAES, né? Especialmente para as APAES. Se já existe, uma vez que aqui em Santa Catarina nós não temos mais eleição, se a gente pode ter uma expectativa de pagamento desses convênios ainda nesse mês de outubro. Deputado Deputado Lucas Neves, a tua pergunta é muito oportuna, e o período eleitoral, todos nós sabemos, ele veda o pagamento dessas transferências voluntárias, né? Então, não impede que haja o processamento das emendas parlamentares individuais. Eu tive uma conversa, inclusive, com o presidente Mauro Nadal a respeito, e aí eu comuniquei a ele que a Casa Civil não vai aguardar passar o 6 de outubro para iniciar o processamento das emendas parlamentares. Então, ainda durante o período eleitoral, eu já dei início ao processamento de todo o saldo restante, os 50%. Então, a gente está fazendo a nossa parte ali. É um volume considerável, lógico, né? Nós temos os nossos problemas internos de dificuldade pessoal, desse tamanho de burocracia, mas já demos início ao processamento. Qual que é a nossa dificuldade agora? E a presidente Jeane aqui também é prova disso. As entidades têm que mandar as propostas para nós. Ontem mesmo, o deputado Massoco, né, prefeito eleito Concórdia, me interpelou no corredor e disse: como é que está a minha emenda lá? Eu fui verificar, Corpo de Bombeiros Voluntários lá de Concórdia não tinha enviado ainda a proposta. O que é a proposta? É o pedido, o que eles querem. Se eles não enviam a proposta, a gente não tem como dar andamento. É o pedido inicial, é como se fosse uma petição inicial no processo. Então, hoje, o nosso maior problema é esse. As entidades não nos enviaram a proposta. Se me permite, presidente, respondendo ali o questionamento da deputada Luciane Carminati, eu estou à disposição para fazer um diálogo com o Tribunal de Contas, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que a gente tenha que evoluir naquele ponto ali. Eu concordo inteiramente com a senhora. Exigir experiência prévia não faz sentido nenhum. Se ela cumpre os requisitos de capacitação técnica, requisitos legais, enfim, habilitação, não tem por que ficar exigindo experiência. O segundo ponto, em relação à dispensa, a uma evolução que a gente está dispensando os 3 orçamentos, o decreto se aplica a todas as secretarias e fundações. Então, não é para um ou para outro, o decreto é genérico nesse ponto.
e ele mantém a necessidade de apresentação do valor da contrapartida. Então, a entidade vai ter que declarar na proposta qual o valor dessa contrapartida. A gente vai presumir, logicamente, né, que está de boa-fé e que aquele valor é o valor real. A senhora deseja fazer uso da palavra? A senhora Giane, por gentileza, presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, com a palavra. Até complementando a fala do deputado Lucas, queria dizer que nós, durante o mesmo período, a gente já foi colocando todas as propostas, já fomos publicando extrato. Hoje nós temos mais de 25 processos já em pagamento, que nós já solicitamos o financeiro, a Fazenda, para executar ainda essa semana, e outras entrarão, mas mais de 50% das emendas, as propostas não foram cadastradas pela instituição. Nós entregamos à assessoria do deputado Marcos Gera o link que tem acesso a toda a nossa planilha, e lá mesmo vocês podem constatar, está tudo no núcleo de convênios aguardando a proposta. E a gente tem incentivado isso, pedindo, e a gente está à disposição para qualquer deputado. A gente também está fazendo o manual que foi solicitado, a gente também está trazendo sugestões de emendas e valores. Nós não vamos fazer um levantamento de obras para não levantar expectativa, mas com base no que a gente tem de solicitação, a gente vai apontar alguns encaminhamentos e possibilidades de execução de vocês para sugestão de emendas impositivas. Muito obrigado. Alguma outra manifestação dos senhores deputados? Bem, não havendo mais manifestação, eu quero crer que o secretário está pronto e habilitado para a finalização do decreto que vai regulamentar toda essa matéria. E antes de terminar a reunião, eu levo ao conhecimento de Vossa Excelência de que amanhã é o prazo final para que o senhor secretário da Fazenda informe a esta Casa qual o excesso de arrecadação do período de janeiro a setembro, para que os deputados possam ainda, nesse mês, fazer a indicação das emendas sobre o valor do excesso de arrecadação. Então, isso é uma conquista do Parlamento, que já estamos no 3º ano consecutivo, onde o deputado também passa a ter direito sobre o excesso de arrecadação. E uma informação publicada nos jornais é que a arrecadação do Estado está boa, então eu quero que também que os deputados vão ter esse direito de fazer as emendas, né? Foi dia 1º ou final de setembro, eu fiz o ofício do secretário da Fazenda, amanhã, dia 10, ele nos informa. Depois nós vamos abrir um prazo de 1 semana para que o deputado possa indicar a emenda, e a emenda será feita para a área da saúde, como nos anos anteriores, e esta Casa vai ter até o dia 30 de outubro para encaminhar ao Poder Executivo, para que o pagamento ainda possa ser no mês de novembro e dezembro. Tá? Então, o pagamento das emendas sobre o excesso de arrecadação, nós vamos encaminhar ao Poder Executivo dia 30 de setembro, dia 30 de outubro, para que possa ser feito o pagamento ainda em novembro e dezembro. Tá? Então, senhores, eu quero agradecer a participação de todos os deputados que fazem parte da Comissão de Finanças, deputado Luciano Caminati, deputado Lucas Neves, deputado Fernando Crelen, deputado Antídio Lunelli, deputado Mário Mota, e também aqueles deputados que não fazem parte, mas que nos deram a honra da sua participação. Deputado Fabiano da Luz, deputado Tiago Zilli, deputado Emerson Stein, deputado Vonley Weber, deputado Alex Brasil, deputado Externo Sorato e deputado Vicente Caro Preso. Deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado, bom dia, deputado Marcos, secretário, e a todos que nos acompanham. Ficou uma dúvida com relação a um possível decreto para substituição de alguns objetos. A possibilidade de mudança de objeto de algumas emendas que ainda não foram pagas. Bem, tem um projeto de lei tramitando aqui na Assembleia Legislativa, que trata da emenda parlamentar. Eu não fiz ainda o estudo, mas eu quero fazer o estudo. Eu já marquei a reunião amanhã com a Coordenadoria do Orçamento Estadual para examinarmos essa situação toda. Então, amanhã eu já tenho uma reunião com eles e vou levar o conhecimento de Vossa Excelência a partir desta reunião. E também tem uma reunião amanhã com o secretário da Fazenda para ver o valor do excesso de arrecadação, para fixar o valor das emendas
desse excesso de arrecadação, compreendendo o período de janeiro a setembro desse ano. Ok, senhoras e senhores? Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos, deixando outra convocada para quarta-feira da semana que vem, aí sim com projetos de lei pautados. Muito obrigado e um bom dia para todos.